Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Neuroconexões. Tá? Eu sou o professor Marcos Antônio Silva e a gente está retomando os nossos bate-papos aqui, tá? Hoje com uma presença muito especial, né? Hoje a gente vai abrir a nossa temporada 2021, né? Com o tema Perspectivas Atuais sobre o transtorno do espectro autista, né? E eu estou esperando a nossa convidada chegar aqui, a professora Deise Serra, tá? Vamos aguardar um pouco enquanto ela chega. Enquanto isso, vocês podem... Sejam bem-vindos. Eu tô vendo que tem uma galera que já tá começando a entrar aí, tá? Para quem tá vendo a primeira vez a nossa live aqui, o projeto Neuroconexões, ele surgiu, né, no ano passado, né, em meio à pandemia, com a possibilidade da gente poder discutir temas de interesse de profissionais de educação e saúde. Então a gente já falou aqui no canal sobre neurociência aplicada à educação, sobre funções executivas, sobre alguns temas de psicopedagogia, alguns temas de educação. E a nossa ideia é que a gente continue fazendo esse trabalho ao longo de 2021, tá? Então aguardem aí, a gente tem vários outros questões, outros trabalhos que a gente vai estar batendo papo com o pessoal aí, tá? Tô esperando a professora Deise entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Vamos ver. Só aguardar um pouquinho. E mais uma vez, para quem quiser depois, podem fazer suas perguntas, podem colocar as perguntas aqui no chat, tá? E na medida do possível, conforme a gente for conversando, eu vou passando as perguntas aí, tá? Bom, a professora Deise já está conosco. Olá, tudo bem? Boa Tudo noite, bem, Deise. muito Tudo bem? prazer, boa noite. Tudo bom? Você me escuta bem? Você está me ouvindo bem? Olha, deu uma pequena travada na tua internet, ou na minha, né? Não sei. Que a gente hoje não sabe muito bem. Agora eu tô te ouvindo muito Olha, bem. a minha andou muito ruim esses dias todos, né? Ainda está, não está 100% não. Então é possível que trave sim de vez em quando, mas estamos aqui, vamos tentando, né? É isso aí, Tudo bem, tá? Marcos? Como eu sempre digo, na mais perfeita e santa correria do isolamento. A gente tentando se cuidar em meio a essa loucura, esse caos todo aí que a gente está vivenciando, né? É Desde isso veio correndo aí, da eu aula. vim. Olha, eu hoje já corri para fazer tanta coisa, Eu mas eu imagino. estava agora nesse momento dando uma aula, exatamente, estava dando uma aula lá na universidade, né, no ensino remoto, para uma das turmas, mas ele avisei, né, que 19 horas eu tinha um compromisso. Estou aqui,
tá? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito esse convite, ter aceito abrir essa nossa. Eu estava comentando com as pessoas aqui, né? Que esse é um projeto que nasceu em meio à pandemia, né? No ano passado, e a gente teve assim um bate-papo muito legal com vários profissionais aqui de educação e saúde. E a ideia é sempre essa, sempre trazer um tema que eu acho que é importante para os profissionais de educação, de saúde, discutirem, né? E eu achei que esse seria um tema muito legal para a gente começar a nossa temporada 2021, né? Para quem está chegando agora, o tema de Aham, hoje, né, são as perspectivas atuais sobre o transtorno do espectro autista, né? E aí, Deise, vamos começar aham, o nosso bate-papo pensando o seguinte: tem muita gente, e é legal porque assim, o que eu percebo? Que a gente tem um público de alunos, um público de profissionais, né? Então, assim, uma galera bem mista que acompanha a gente. E o que eu percebo, pelo menos nas minhas turmas de pedagogia e de pós, né, também, é que muita gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conceituar, né, do ponto de vista mais moderno, o que é o TEA, o que é o autismo. Né? A gente vê que tem aham, muito texto que circula na internet que está desatualizado, que a gente sabe que ainda sim, está, muita né? Então coisa. eu percebo que é uma confusão muito grande. Então eu queria começar esse nosso bate-papo, queria que você colocasse para as pessoas como é que a gente conceitua hoje o autismo? O que mudou, né? O que a gente pode Ah, dizer que é de autismo? então, tá bom. Olha, antes de eu responder nessa sua pergunta, eu quero te agradecer mais uma vez agora com mais pessoas presentes, né? Porque é uma grande satisfação participar de um projeto seu. Você sabe do carinho imenso que eu tenho por você, E eu né? por E o você. respeito e a admiração. Obrigada. Então, é assim, é muito bom estar aqui com vocês. E também saber, Marcos, quanto tempo eu tenho, porque aí eu vou É, dosando cada uhum. O resposta, tempo que a gente tem é né? mais ou menos De uma hora. acordo com. Tá, então Mas não se vamos lá. preocupe com isso, não. Qualquer coisa a É, gente faz um segundo e terceiro encontro, a gente vai batendo pau. tá certo. Bom, então olha só. A primeira questão, assim, a grande mudança que a gente tem uma mudança muito importante do DSM-4 para o DSM-5. Mas o mais importante que a gente faz não é simplesmente ler essas diferenças num manual acadêmico, num manual científico, e sim interpretar o que essas características querem nos dizer, tá? Então vamos lá. Voltando um pouquinho atrás, no DSM-4, quando a gente recebia um laudo médico que essa criança precisa ser tratada pela psicopedagogia, pela psicologia, pela fono, etc., muitas vezes vinha com o diagnóstico de TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Só que o TID, ele era uma grande virose da psiquiatria, entendeu? Por quê? Dentro do TID, a gente tinha 5 questões, né? A gente tinha o autismo propriamente dito, a síndrome de Asperger, ou Asperger, como preferirem, a síndrome de Rett, que é fatal, só dá em meninas e a menina morre, não tem jeito, é degenerativa, né? O transtorno desintegrativo da infância e o transtorno não especificado. Aí você pergunta assim, caramba, mas por que, né, que essas 5 coisas tão diferentes fazem parte de um mesmo transtorno, transtorno invasivo do desenvolvimento? Porque havia um tripé que unia esses 5 transtornos, certo? Que era a dificuldade na linguagem, a dificuldade na interação social e, terceiro, também os interesses restritos e repetitivos ou os movimentos repetitivos, as estereotipias, o balançar, certo? Então, os 5 transtornos apresentavam essas características comuns, tá?
Mas isso era muito vago, né? Aí, quando chega o DSM-5, em 2013, quando ele é publicado, ele vai reformular, ele tira o TEA, deixa de ser autismo e passa a ser transtorno do espectro autista, e ele tira desse grupo de 5 situações diferentes. E aí, quem é que é autista? É aquele que tem prejuízo, atenção a isso, na comunicação social e os interesses restritos e repetitivos. Aí, quando a gente olha assim, a comunicação social, interesse restrito e repetitivo, então a interação social deixou de fazer parte do grupo do diagnóstico. Não, ao contrário. A comunicação e a linguagem se fundiram Uma coisa só. à interação social, entendeu? Então, aquela criança que chegava para você assim, Marcos, cadê a Peppa? Peppa Pig. Cadê a Peppa? Me dá a Peppa. Cadê a Peppa? Ela hoje, ela não é considerada verbal. Aquela que tem comunicação social e que é verbal é aquela que inicia, mantém e encerra uma conversa. Ou seja, é aquela que chegaria para você e diria: Oi, Marcos, tudo bem com você? Boa noite. Onde você mora? Você mora aqui? Ah, então tá. Tchau. Ou seja, a linguagem e a comunicação estão a serviço da interação social. E, além disso, tem os interesses restritos e repetitivos também, que pode ser que ele não fique empilhando coisas, pode ser que ele não tenha mania de carrinhos, mas pode ser que ele tenha estereotipias. Pode ser que ele não seja ficcionado por dinossauros, mas que ele só dorme no lençol de cetim. Que ele só come arroz com feijão. Entende? É uma seletividade alimentar? Sim, mas é um comportamento repetitivo também. Sim. Tá? Então, isso faz com que a gente que estuda autismo e que trabalha com autismo tenha que ter um olhar muito apurado, porque ao mesmo tempo que parece que afunilou e ficou mais fácil, não ficou, não. Porque quando eu uso a palavra espectro, é como se eu dissesse assim para você: Ah, Marcos, olha, eu vou à loja de tintas, tá? Que você acha da gente pintar a sua estante de azul? Tá? Aí você fala: eu acho que vai ficar legal. Vamos pintar sim a nossa estante a minha estante de azul. Eu falo: vamos escolher o tom do azul? Aí, quando a gente chega lá na loja de tinta, você recebe uma palheta que tem 120 tons de azuis. Isso é o espectro do autismo. Um fala, outro não fala. Um faz cálculos mentais, o outro não faz cálculos mentais. Um é mais sociável, o outro é mais isolado. E esse conjunto de sintomas, que são basicamente 18, se misturando, vão formar muitas aquarelas. Entende? Então, a minha sugestão é, já que a gente não tem ainda um exame, tá, de imagem, um exame de sangue, um exame médico que você possa atestar o autismo, o melhor exame é o exame clínico, é o olho treinado, mas que esse olho treinado seja baseado em escalas e instrumentos considerados padrão ouro. Que a gente não use qualquer escala e que a gente não fique também só no olhômetro e no achômetro. Ah, porque ele é isolado, ele é autista. Porque ele gosta de interesses restritos e repetitivos, ele é autista, sabe? Então, assim, todos nós temos os interesses restritos e repetitivos. Aliás, né, eu dediquei uma boa parte da minha vida ao autismo, então pode ser considerado um interesse restrito e repetitivo, entende? Né? Então, como é que isso traz funcionalidade para a vida
e como é que não traz, tá? Respondi? Não, Respondi o com que você certeza. queria? Ficou Com com uma certeza. dúvida, Na verdade, a tá? sua resposta abre para outras perguntas, né? Porque eu tô lembrando Não, aqui, achei muito legal a forma como você colocou, porque eu acho que fica bem claro para quem está ouvindo a gente, e me chamou a atenção de algumas coisas, né? Por exemplo, você assim, várias outras questões apareceram nesse momento. E aí eu vou tentar organizá-las para que a gente possa também ter um diálogo com uma sequência lógica um pouco mais tranquila. Você fala de uma forma muito tranquila sobre o conceito hoje, né? E aí me veio a questão, por exemplo, quando você fala, primeira coisa, desse diagnóstico, né? A gente sabe que hoje o grande desafio de quem lida, por exemplo, com dificuldades, com transtornos, e se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, né? Mas um dos grandes desafios que a gente tem hoje é diagnosticar isso cada vez mais cedo, né? Diagnosticar de uma forma cada vez mais precoce, para que a gente possa intervir de uma maneira cada vez mais cedo para poder dar uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, né? E aí, pensando sim. nessa questão do diagnóstico, como é que está isso hoje? A partir de que idade a gente pode começar a pensar nesse diagnóstico? Então, Quais escalas? Você falou de escalas de é, ouro, né? Qual escala que a gente uhum, pode usar? sim. Quem pode usar essa escala? Olha, então, eu só trabalho e só ensino a usar documentos e escalas irrestritas, para que mais e mais pessoas possam utilizar e detectar precocemente, tá? Mas escolho também, dentro desse escopo dos instrumentos irrestritos, aqueles que são padrão ouro, tá certo? Bom, a partir de 8 meses, você já pode aplicar instrumentos específicos de autismo, de TEA. E o instrumento que eu considero mais válido é o ESAT. Mas aí, Marcos, tem a ver com a abordagem que você escolhe. Porque da mesma forma que um dia nós dois escolhemos ser psicanalistas para adultos, a gente não faz psicanálise com crianças, né? Muito menos com autistas, a gente não acredita nisso. Eu Eu escolhi falei a isso minha para minhas abordagem alunas. para trabalhar. Eu escolhi a minha abordagem para autistas, a abordagem desenvolvimentista. Essa abordagem desenvolvimentista, ela se baseia principalmente nos precursores de linguagem. E daí surge uma escala, uma entrevista aí que também é um instrumento rastreador que se chama ESAT. O ESAT, ele é para ser aplicado de 8 a 44 meses de vida. Então, olha só, a partir de 8 meses, eu não vou ser doida de bater o martelo e de dizer que uma criança, um bebê de 8 meses é autista. Claro. Mas eu posso afirmar que um bebê de 8 meses é uma criança de risco. De risco de quê? De risco de desenvolvimento neurotípico. Entendeu? Entendi. Diante disso, eu já faço as minhas intervenções, tá? Mas isso também, claro, que pode acontecer em outras situações, por exemplo, prematuridade, crianças que ficaram em UTI neonatal por um longo período. Eu não estou prestando atenção se ela tem sinais ou não de autismo, porque eu estou bem antes dos 8 meses, mas eu já vou caprichando nas intervenções precoces. Então, tem um manual de vigilância de pediatria também disponível na internet, que nos ensina a fazer essa vigilância desde quando o bebê tem 2, 3 meses de vida, tá? Porque o bebê tem marcadores de desenvolvimento muito importantes. Olha, eu uso um outro instrumento também, né, Portage, que se você pegar de 0 a 1, você vai ver assim, de 0 a 1, na área da linguagem tem 30 itens para avaliar, na área da cognição tem 20 e tantos itens para avaliar, né? E aí de 2 a 3 tem 8, tem 12. Sim. Olha o quanto o primeiro ano de vida é importante, entendeu?
E é verdade que quanto mais precocemente a gente identificar, mais a gente vai ter qualidade nas intervenções? É verdade, sim. É verdade, tá? É verdade, e a literatura fala o seguinte: a literatura diz que quando a gente deixa de diagnosticar precocemente, de intervir, nós perdemos uma criança. Parece forte essa frase, né? É uma frase forte. Mas esse perder uma criança significa que essa criança não, talvez ela não usufrua de uma infância plena, Sim. que ela passe a infância dela frequentando consultórios e terapias no lugar de brincar na pracinha, entende? E quando a gente começa cedo, você também libera cedo essa criança dessa vida de executivo de tantas terapias e escola e mediação e remédio e tanta coisa assim, tá? Então, é fato, né, que bem precocemente você pode identificar, sim, os sinais. Aí fizeram uma maldade para os pediatras, que eu considero uma maldade. Em maio de 2017, foi publicada uma lei dizendo que os pediatras teriam que detectar os sinais de riscos até 1 ano e 8 meses de vida. E Caramba. colocaram para eles um instrumento, o MChat, que a gente considera um instrumento um pouco incipiente pelo nível de subjetividade que ele tem. Ele é composto por 23 itens, né? E aí, se a criança pontuar lá, de acordo com o manual, ela é tendente ao TEA. Então, assim, primeiro que para a literatura, 1 ano e 8 meses já está até um pouquinho tarde, né? E segundo, que o pediatra, ele não viu isso na residência médica dele. O pediatra, ele é o clínico geral da infância. Então, no Rio de Janeiro, felizmente, nós temos, assim, Rio de Janeiro, que é a minha cidade, né? Claro, claro que as outras também devem ter. Nós temos excelentes pediatras com ótimo olhar para o desenvolvimento, tá? Isso tem garantido que muitas crianças cheguem bem cedinho, Uhum. felizmente. Mas tem muitos outros que não tiveram essa oportunidade na sua residência, na sua formação médica, e ele é o clínico geral da infância, então paciência, tá? Tem uma outra questão também que envolve o nível socioeconômico, que isso me dói bastante. E por isso a gente, se você me permitir, né, nós montamos naquela casa que você conheceu, Sim. e também tanto pôde atuar brilhantemente ali, né? Nós voltamos ali a ocupar aquela casa com uma clínica social. Por quê? Começou a me incomodar muito o fato de pessoas de baixa renda só terem o diagnóstico do filho por volta de 9, 10 anos de vida. Isso quando tem, né? Quando tem, por causa da espera da consulta, por causa da espera das avaliações. E não pode ser assim, né? A gente não pode elitizar a qualidade de vida. Quer dizer, quem tem dinheiro para pagar uma avaliação, para ir a um médico que entende, que tem a sua expertise, vai ter o diagnóstico do filho antes dos 2 anos. Quem não tem, vai ter com 10, 13 anos. Eu conheci adolescentes sem diagnóstico. Isso é um absurdo, é um absurdo. A gente não pode permitir que isso aconteça de jeito nenhum, né? O conhecimento sobre o TEA tem que ser difundido, tá bom? E isso é muito, muito interessante quando você coloca, né? Eu vejo duas coisas relacionadas a esse conhecimento, né? O conhecimento do TEA em si, né? Das características, de tudo que envolve a intervenção, esse olhar, e um conhecimento que é anterior, que eu vejo que também falta muito nas faculdades de educação, nas pós-graduações, que é relacionado com os marcos de desenvolvimento dessa criança também, né? Eu falo muito isso Sim, para os meus alunos, né? Vocês, assim, quem está nos assistindo, né,
alunos de pedagogia, alunos de psicopedagogia, o profissional que vai lidar com a educação, que vai lidar com a educação infantil, principalmente, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que conhecer desses marcos de desenvolvimento Sim. É, psicossocial, da linguagem, emocional, né? E isso demanda uma uhum. participação nos nossos cursos de formação, né? Demanda tempo e demanda um mergulho, porque às vezes você até tem o quê, mas você não tem o como. Sim, Por exemplo, na carteira de vacinação da criança, tem lá os marcos de desenvolvimento. Mas assim, ele olha na sua direção, tá lá, é o o quê. Mas ele olha como, né? Ele sorri para você, ele tem um sorriso social, tá, ele sorri, mas ele sorri como? sim, Entende? Então, essa avaliação é muito importante, assim, a gente explicar às famílias, fazer psicoeducação sempre com os familiares, né? E explicar aos nossos alunos, aos nossos colegas, estudar junto com os nossos colegas que o como é muito importante. Ah, mas ele me olha nos olhos, mas ele te olha como, né? Ele brinca, não, ele brinca, mas ele brinca como? Então, essa faz toda uma diferença na identificação do TEA, né? sim. Uma outra coisa que deriva um pouco dessas questões que você está levantando é que nos últimos tempos eu tenho ouvido falar, não só de você, mas de outras pessoas também, a expressão, né, relacionada assim, a gente vive uma verdadeira pandemia, não é pandemia, fugiu a palavra agora, mas, ou seja, a gente está tendo muita criança sendo diagnosticada, É, né, como sim, autista. E aí a minha pergunta, na verdade são duas perguntas. Primeira coisa, há um tempo atrás, a gente tinha meio que uma diferença entre meninos e meninas que tinham, né, como é que tá essas estatísticas hoje, né, relacionadas aham, a essa incidência de gênero, digamos assim, né? E uma outra coisa a gente tem muito diagnóstico, mas será que todo mundo é realmente autista, né? Ou a gente é, tem muita gente sendo confundida com outras coisas aí? Ou seja, o que que sim, é realmente autismo e o que não é, mas parece muito com autismo, que acaba às vezes confundindo alguns sim. profissionais com um olhar menos atento. Uhum. Então, assim, para que todos aqui que estão nos vendo tenham a noção da gravidade da situação e do quanto a gente precisa investir mais em pesquisas sobre causas, tá? Quando eu comecei a estudar autismo, estava em toda a literatura que eu estudava. São 5 casos para 10.000 nascimentos. Hoje a gente trabalha com duas estatísticas. A brasileira, que é um caso para 68 nascimentos, isso é uma incidência bastante alta. A cada 68 crianças que nascem, uma é autista. E a americana, que é um caso para 59 nascimentos. Tá? Não por acaso, aí é uma questão de gênero até, né? Bom, essa questão de azul de menino, rosa de menina, mas a cor do autismo é azul, assim, o símbolo do autismo é azul, né? Aquele azul forte, aquele azul tipo turquesa, né? Porque a incidência maior era em meninos. A cada 5 meninos, uma menina e 4 meninos. Mas hoje isso já mudou um pouco, tá? A cada 5 crianças a gente tem 2 meninas e 3 meninos, Quase tá cinquenta bom? por cento agora. Então, quase 50%. Isso já aumentou um pouco. A incidência continua alta, sim. Por quê? Nós temos algumas causas já definidas e muitas hipóteses, tá? Mas por que vem aumentando tanto? Existem questões socioambientais também.
Então, tem uma pesquisa na USP que eu gosto muito, né? É uma pesquisa da USP que fala de causas. Por exemplo, idade paterna. A gente sempre se preocupou muito com a idade materna. 35 Verdade. anos já é considerado uma gestante idosa, né? A idade paterna no autismo é um ponto de interferência. Um outro componente é que o autismo é já com certeza definidamente genético, ou seja, quem é autista já nasceu autista, com ou sem hereditariedade. Pode ter alguém na família e pode ser o primeiro caso. O terceiro ponto é que alguns tipos de fertilizações podem provocar o autismo, tá? Então, isso já são pontos já definidos na pesquisa realizada pela USP. Agora, a gente tem um universo de outras tantas hipóteses, muitas outras hipóteses, mapeando aí o nosso universo de dúvidas dentro desses contextos, né? Aí você me pergunta sobre se tudo é autismo. Bom, vamos lá. Depende, né? Quando no primeiro ciclo da pandemia eu fiquei 5 meses trancada em casa, né? Acho que eu só ia ao portão da rua para colocar o lixo, e realmente 5 meses literalmente trancada em casa. Quando eu voltei ao trabalho da clínica, eu recebi logo de cara, assim, 16 crianças para avaliar, de setembro a dezembro, todas com suspeita de autismo e todas crianças pequenas, tá? Dessas 16, só 3 confirmaram o diagnóstico. Caramba. Os outros eram filhos da pandemia. Os outros eram filhos da pandemia porque mudaram de fase de bebê para criança pequena no isolamento e no confinamento. Então, para eles, o que era uma interação social com outra criança? Desconheciam, tá? E agora, também, eu recebi um grande número e uma parte muito pequena confirmou o diagnóstico. Então, nós temos um TDAH grave, pode se confundir com TEA, bipolaridade, que é muito raro em crianças e é muito raro se manifestar em crianças pequenas, mas pode se confundir com autismo também. Muito embora um quadro psicótico seja muito diferente, se a criança for mais velha e o avaliador não muito experiente, ele pode confundir também com o TEA, né? Uma depressão anaclítica pode se confundir com autismo. Então, estudar diagnóstico diferencial também é algo muito importante, porque a gente separar o joio do trigo não é fácil, mas é necessário, tá? Eu Perfeito. peço desculpa pelos o pet participando aí da live, mas sempre tem um que late na hora errada aqui. Relaxa, tudo tranquilo. Deixa eu te perguntar, já que você falou da pandemia, né? Como é que tem sido feito? Porque a gente tem visto, né? Eu acho que uma coisa muito legal que você colocou agora, que é legal para as pessoas que estão vendo a gente, porque a gente está num momento onde a gente está vivendo a questão do fecha não fecha das escolas, né? E aí a gente teve agora o episódio mais recente, né? Que domingo teve a 11 horas da noite, o juiz lá bateu o martelo, segunda-feira nenhuma escola ia fechar, e aí de segunda para terça, a prefeitura já entra com uma questão para abrir e tal. E eu estava conversando exatamente isso hoje até com a minha esposa, né? A gente está falando dessa questão, porque muita gente critica o abrir da escola, o não abrir da escola, mas quando a gente fala dessa interação social que é necessária, tanto para a criança, entre aspas, normal, quanto para a criança que está ali no autismo, que tem que ser estimulada também, né, nessa questão da interação social, né, a gente percebe que a escola tem uma importância muito maior do que só passar conteúdos. Né? Como é que você tem visto essa questão aí, né? O que tem sido feito? Olha, uma devastação em todos os sentidos, tá?
nós estamos fazendo um ano de pandemia, mas ano pedagógico, ano letivo, já são 2 anos perdidos. Eu já dou esse segundo como perdido também, porque a gente já está aí em abril, então já foi um trimestre, já perdeu, tá bom? E essa perda tem sido do maternal até o 3º grau. Então, as crianças de maternal estão sofrendo perdas, estão sofrendo danos, e os meus alunos da universidade também estão sofrendo danos, e os seus também, Sim, da sim. pós-graduação, estão sofrendo danos, porque não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa. E criança não foi feita para o ensino remoto, tá? Só que nós estamos num momento tão crítico que a gente está precisando escolher entre o ruim e o pior. Então, entre escolher entre a perda da interação social, e a gente acredita que as crianças são resilientes e que isso pode ser recuperado lá na frente, inclusive a perda de conteúdo também pode ser recuperada se nós montarmos um plano de ação, né, efetivo para que isso seja recuperado, com uma escola com uma carga horária aumentada, com suplementação em casa, com aulas de apoio. A gente vai ter que fazer muita coisa para recuperar tudo que foi perdido. Mas se a gente tem que escolher entre isso e a vida, a gente escolhe a vida, Sim. claro, né? Porque nós estamos vendo pelas pesquisas na televisão que os casos em crianças pequenas têm aumentado, certo? Então, assim, no consultório, isso pode ser diferente porque você atende de 1 a 1, você higieniza, mas mesmo assim ninguém tem uma garantia de 100%. Mas na escola, como é que você vai fazer para impedir uma criança de 4 anos para abraçar o coleguinha, para trocar a máscara dele porque a dele é mais bonita, a dele é da Turma da Mônica e ele é do Mickey, ele quer, vamos trocar? E eles trocam de máscara. Tem Olha até só um que meme sobre delícia, isso, né? né? Tem até um meme que a Mas, criança chega em casa com a lógico, máscara diferente. claro, claro que isso vai fazer, claro que isso vai acontecer, né? Já aconteceu. Então, se a gente tiver que escolher entre o ruim e o pior, a nossa opção sempre deve ser pela vida, pela sobrevivência. Que nós chegamos a um ponto que a gente não está nem lutando mais pela vida, mas para sobreviver a todo esse caos, né? E aí, vamos depois planejar. Esse é um trabalho para depois, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Depois que o caos acabar, eu espero que acabe, que a gente vai sentar e planejar, tá? O que sobrou de nós? O que sobrou da vida? Então, agora vamos fazer o que para aumentar e melhorar essa capacidade de interação? Mas é fato que a gente tem muitas crianças confundidas com autistas por essa perda de interação e que não confirmam o diagnóstico, tá? E, de verdade, todos nós estamos adoecidos, todos nós. Na semana passada, apesar dos feriados, né, dos feriados já existentes, eu não parei de fazer atendimento online para adultos, né? Porque criança autista eu não consigo atender online, não. Não consigo. E eu acho que é sacrificar ainda mais os pais, passar as tarefas para eles fazerem, tá? Mas o que eu atendi de adultos, com emergências, com situações emergenciais, teve dia que eu trabalhei 7 a 9 da noite, assim, pessoas adoecendo, entrando em depressão mesmo, por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai precisar aprender ainda mais separar o joio do trigo quando tudo isso passar, né? Eu tenho falado para os meus alunos de pós, né, de graduação também, e alguns do mestrado também, que são meus orientandos, que assim que acabar essa pandemia, a gente vai ter realmente muito trabalho. Quem é pedagogo, quem é psicopedagogo, né, falando da nossa seara principal, né, vai ter aí muito trabalho de reorganização Sim, curricular, de orientação, de atendimento, né? sim, sim. Olha, eu vou deixar aqui a dica para vocês me ajudarem a buscar, porque eu confesso que eu não lembro se foi no RJTV de ontem ou se foi no Bom Dia Brasil. Foi num desses 2 jornais que eu estava assistindo, que eu gosto de assistir
pelo menos um dos dois quando dá tempo, enquanto eu tomo café para poder sair depois, né? Quando é o dia de sair. E aí passou uma pesquisa dizendo o seguinte, que a cada 10 crianças do ano passado, somente 2 aprenderam a ler e 8 foram para o segundo ano sem saber ler. Então, a gente Sim. vai ter que ter muito plano de ação e quem não sabia fazer a adaptação curricular vai aprender agora, porque todo mundo vai precisar de adaptação curricular, não só quem tem autismo, né? Simples assim. Basicamente, a gente volta àquele o chamado aprendizado de guerra, né? O mundo está devastado, a gente vai ter que aprender na Exatamente. marra. Quem não aprendeu vai ter que Exatamente. Isso aí. aprender na marra mesmo, né? Deise, deixa eu te perguntar uma coisa. Exatamente. A gente está falando assim, eu acho que o nosso bate-papo está sendo bem rico para quem está visualizando aqui. E eu sei que muita gente depois sempre tem alunos me perguntando, não só aqueles alunos que já estão numa fase final de TCC ou estão buscando mais informações mesmo, porque tem alunos, né, nesse tipo de situação, querem melhorar. Que autores, que leituras a gente pode, pelo menos, apresentar, né, identificar hoje para o aluno que está assistindo a gente, ou para um pai até, uma mãe, que queira se aprofundar nesses temas que a gente está Olha, falando aqui. sim, olha só. Primeiro começar pelo DSM-5, que é o que define tudo, tá? Com relação a autores, vai depender muito da abordagem que você escolhe. O que eu sugiro é que não faça mistureba, Sim, sabe? Assim, se você é desenvolvimentista, né, você não vai procurar referências do ABA, a não ser que seja para acréscimo de informação. Mas misturar as duas coisas na intervenção não vai dar certo. Então, se você me permitir, no lugar de falar autores, eu vou sugerir temas. fica à Porque aí, vontade. se você colocar no Google Acadêmico, no Periódicos CAPES, em sites acadêmicos, você vai ter muitas referências de coisas importantes que a gente precisa saber sobre o TEA, tá? Então, temas que a gente não pode deixar de estudar. Primeiro, características do TEA e quem eles são, tá? Segundo, diagnóstico diferencial. Terceiro, as escalas que são utilizadas para avaliação e quais são as que dão menor margem de erro. Quarto, questões sensoriais que atravessam o autismo, como, por exemplo, seletividade alimentar e questões sensoriais do tato, da visão, de tantas outras coisas. Hipotonia muscular, porque todo mundo pode achar que o autista é preguiçoso e não quer pegar no lápis, mas ele sente dor na mão quando ele pega no lápis e faz movimento de pinça. Por isso que ele não quer escrever, tá? As questões que envolvem a inflexibilidade e os problemas de comportamento, tá? É uma pena que tenha acabado ontem as inscrições, mas nós liberamos um curso gratuito sobre comportamento e aprendizagem. Nós tivemos quase 400 pessoas inscritas, né? E o comportamento do autista também é uma coisa que precisa ser muito estudada, porque às vezes a criança com TEA tem uma cognição maravilhosa e ela tem um comportamento que faz uma parede e não deixa aquele indivíduo aprender. Então, comportamento, tá? Família e autismo, por conta dos impactos que o diagnóstico tem sobre a família. Ou seja, uma coisa é certa, cada artigo que você lê, quando você chegar ao final, você vai ter umas referências bibliográficas com umas 40 fontes que você ainda vai precisar ler. Então, é assim que a vida funciona. A gente lê um livro e no final você descobre quantos você ainda não leu. E assim também é o artigo. E se eu puder falar, né, da minha abordagem preferida, que é a desenvolvimentista, aí é o Michael Tomazello, Geraldine Downson, Carolina Lampreia,
Robson, Daniel Ster, uma porção de autores que vão falar sobre como o bebê se desenvolve e como é que a gente tem acesso a isso, né? Como é que a gente tem acesso a esse desenvolvimento, tá bom? Perfeito. Só uma coisa que a gente não comentou até aqui, a gente está falando o tempo inteiro dessa criança, desse adulto, né, com autismo, e você tocou num ponto que a gente não tinha falado até agora, que é a questão da família, né? Como é assim, na tua experiência hoje, mesmo com tanta. Porque assim, tô pensando assim, eu tô pensando em há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, né, lá na faculdade de educação, lá na É, pedagogia, né, já se trabalhava com esse tema. E naquela época, diferente de hoje, a gente tinha muito menos acesso à informação do que a gente tem hoje. Como é que você incomparável. incomparável. Como é que você vê essa questão com a família? Né? Porque eu acho que é uma coisa que é legal para a gente colocar para os profissionais, porque quando a gente trabalha com alguns transtornos, e aí, lógico, em especial o transtorno que a gente tá trabalhando hoje, o TEA, né, é importante reservar um tempo para você trabalhar também com a família. Né? Como é que você faz Sim. isso no seu dia a dia? Como é que. Fala um pouquinho dessa experiência. Então, existem abordagens diferentes, né? Também. Existem famílias. Desculpa se tiver muito barulho aqui, mas começou a cair uma tempestade aqui. Não sei se está chovendo aqui aí, mas aqui está caindo uma tempestade. Aqui começou em Realengo É, até chegar em Marechal, vai demorar um pouquinho. aqui, aqui é Jacarepaguá. Ah, tá Olha Jacarepaguá, só, desculpa. é, hoje eu tô. E assim, o que que acontece, né? Eu posso trabalhar com a família pelo viés da psicoeducação. Aí isso é periódico e constante. Eu vou depender da demanda dessa família. Então, por exemplo, vamos supor que essa família tenha muitas dúvidas sobre o desfraude, sobre a alfabetização. Aí eu marco encontros mensais, quinzenais, semanais, dependendo da demanda dela, para poder falar sobre questões pontuais, sabe, de como essa família pode ajudar em casa, tá? Mas existem outras em que o sistema não está bem. Aí já é um caso para terapia de família, que é muito diferente de psicoeducação. A psicoeducação é pedagógica, sabe? Eu vou sentar com uma família, olha só, eu vou discutir com você hoje formas de você agir em casa para mudar o comportamento dele sobre a compulsão dele alimentar. Isso é pedagógico, Sim. tá? Agora, quando eu vou estudar e discutir o sistema familiar, por exemplo, um laço se rompeu, aconteceu alguma coisa, o impacto do diagnóstico modificou toda aquela estrutura. Nós ainda temos 68% de divórcios após o diagnóstico entre as famílias. Mais de 90% das mulheres abandonando as suas carreiras para cuidar do filho, porque não dá para trabalhar e levar para tanta terapia. Sim. E, na maioria das vezes, a mulher é a escolhida para fazer esse trabalho quando o casal não tem profissões que dá para dividir, né? Então, o trabalho com família, eu não sei se ele existe na proporção que precisaria existir, mas ele existe em forma de psicoeducação ou em forma de terapia de família. E, além disso, acho que de uns 10 anos para cá, principalmente, nós temos famílias de TEA, de pessoas com TEA, muito atuantes, muito empoderadas, muito ativas, muito estudiosas. Acho que são as famílias mais estudiosas que eu conheço, sabe? Exatamente porque as portas fechadas, as portas na cara são muitas. Então, não encontrando quem faça, né, vaga em escola, isso, arregaçam as mangas e vão.
Então, são famílias muito fortes e muito lutadoras, sabe? Que se organizam, que montam grupos, que se falam, que têm trocas, que aprendem, que buscam, vou fazer em casa mesmo, vou dar meu jeito, né? E agora, por exemplo, a gente está vivendo um problemão, que é as escolas, eu sei que todo mundo teve que virar a chave de repente, ninguém esperava por isso, mas as adaptações curriculares não aconteceram de modo favorável para atingir as crianças que têm TEA em casa. Criança com TEA não dá certo com ensino remoto, não rola, não rola, entendeu? Eu acho que Então a nem as gente tem outras que ver uma crianças, outra forma disso né? acontecer. Eu acho que as crianças É, com é TEA é horrível, criança, é por horrível, algumas situações. né? Exatamente. Eu acabei de dar uma aula agora, né? E quando eu compartilho um PowerPoint, quando eu compartilho uma apresentação, os meus alunos somem. Eu fico toda hora, gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? É horrível, Sim, né? Imagina para uma criança de 4, 5 anos, tá? Então, essas adaptações precisam acontecer, porque se a gente vai ter gaps nos neurotípicos, imagina os gaps que vão ficar nas crianças que têm algum tipo de transtorno, sim. tá? E você está Então, levantando é preciso correr, você tá né? levantando uma questão que também eu vejo que é muito preocupante, que é essa questão da orientação pedagógica que o profissional ele desenvolve com a família, que eu acho que também é uma coisa que falta muito às escolas, né? A gente tem, eu tenho acompanhado essa pandemia, né? Acompanhado muitas situações, muitas realidades, até por conta que a gente, como professor de um curso de pedagogia, né? A gente tem muitos alunos em diferentes escolas, públicas e privadas. E eu tenho percebido que um dos principais problemas nessa pandemia tem sido exatamente o fato da escola ela não conseguir direcionar, talvez, não sei se a palavra correta seria essa, mas vou usar ela nesse momento, direcionar uma orientação para os pais de maneira adequada, né? Sim, Então, né? é, sim, Agora tem melhorado um pouquinho, mas ainda sim, eu não vejo muito esse tem. direcionamento. Tem sim, Marcos, tem sim. Mas tem um outro lado também, que os professores, os profissionais da educação estão muito adoecidos de tanto estresse, Sim, né? Porque você imagina, né? Eu tenho como professor, eu não queria estar no lugar dessas pessoas de jeito nenhum, tá? Eu tô com um ensino híbrido, aí eu tenho 10 alunos na sala comigo, mas a minha aula está sendo transmitida ao vivo, em tempo real, para o grupo que está em casa. E aí eu falo, menino, fica quieto, senta. Aí a família que está reclama de mim. Olha, ela não respondeu a dúvida do meu filho. Caramba, que lugar é esse, tá? Então a gente está com profissionais de educação muito adoecidos, sim. adoecidos mesmo, porque estão jogando na zaga e correndo para o gol para agarrar, né? Então, assim, é preciso que a gente pense o que, que a gente vai fazer para poder consertar tudo isso, né? Que não é culpa de ninguém, aconteceu mundialmente, mas que a gente vai precisar fazer alguma coisa para dar conta de tudo isso, né? Eu acho que quando isso acabar, eu espero que seja em breve, a gente vai ter que realmente criar um grande esforço coletivo para poder dar conta. Deise, a gente está chegando É, no final desse nosso primeiro encontro aqui no Neuroconexões 2021, né? Eu queria agradecer muito, muito, muito mais esse imagina, papo. imagina. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você, do seu trabalho, né? Muito obrigada. Eu estava contabilizando aqui, já são uns bons 20 anos que a gente se conhece aí.
né? Ah, é porque a gente brincava na pracinha quando tinha 10 anos, não era Pois isso? é, por aí. Era, né? Ah, foi isso, né? É por aí. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu agradeço muito. Depois, se você puder, Nada. me passa o endereço direitinho da clínica lá, social. Eu acho que é legal colocar. Ah, Depois eu vou acrescentar essas informações na tá, descrição do nosso vídeo. passo sim. Para quem está assistindo a gente, Tá, esse vídeo depois eu vou postar no nosso canal do YouTube, porque eu ainda estou com um probleminha de transmissão no YouTube, então por isso que eu estou transmitindo por aqui pelo Instagram, mas a ideia no futuro é que a gente transmita direto do YouTube, tá? Mas aí tem tá. umas questões técnicas. Posso somente fazer dois À comentários vontade. antes de te agradecer? O primeiro é que depois de amanhã nós vamos liberar um outro curso totalmente gratuito Pá, sobre como ensinar matemática para crianças com TEA, tá? Totalmente gratuito. Então, corre para se inscrever porque é realmente gratuito. Aí tem lá o endereço, a plataforma. E o segundo é que hoje nós anunciamos, demoramos mais de um ano para conseguir isso, mas é uma casa linda, com acessibilidade, elevador. Nós estamos abrindo Caxias, Duque de Caxias, o instituto lá. Então, em maio, a gente vai ter Caxias também funcionando, tá bom? Se Deus quiser. E que é bom. isso, Isso Marcos. é uma notícia maravilhosa. Chegamos à Baixada. A admiração é recíproca. Eu desejo muito sucesso no Neuroconexões 2020, que ele se estenda por muitos anos, tá bom? E receba todo o meu carinho, todo o meu afeto por você e a saudade de lindos tempos, tá bom? A Um gente continua o beijo. nosso trabalho. Gente, então, um grande Isso. abraço para todo mundo. A gente fica por aqui hoje e até a próxima. Em breve a gente vai ter outras novidades aí, tá? Deise, assim que você tiver lançando os cursos, pode marcar a gente aqui que a gente sai divulgando Ah, para todo mundo. Tá Marco bom? sim. Marco sim. Um beijo, gente. Tchau, Outro. gente. Uma ótima noite. Um abraço para todo mundo e Tchau. até a próxima aí. Até. Tchau.